Foi com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, que a PEC dos benefícios, PEC kamikaze, PEC do desespero, ela foi promulgada pelo Congresso. E o Leandro Aislan vai trazer mais detalhes. Os pagamentos dos auxílios aprovados pelo Congresso Nacional, que promulgou nesta quinta-feira a PEC dos benefícios, devem começar em 9 de agosto. A previsão é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que prevê uma piora no cenário econômico mundial e justifica a iniciativa do governo de aumentar gastos sociais neste ano. Aumentando 50% o Auxílio Brasil. Em vez de R$400, agora são R$600. Logo no início de agosto estão todos recebendo essa parcela adicional. E de setembro em diante já tudo sincronizado em uma parcela já de R$600. Além disso, aumenta o auxílio gás para cerca de R$120 a cada 2 meses e cria um vale de R$1.000 para caminhoneiros. Entre outros pontos, o governo pretende pagar um auxílio para taxistas, um repasse de recursos para evitar aumento de preços no transporte público, subsídios para o etanol e reforço de verba no programa de aquisição e doação de alimentos. O custo total das medidas é de mais de R$41 bilhões, fora do teto de gastos. Na cerimônia de promulgação da PEC, que contou também com as presenças do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Jair Bolsonaro agradeceu aos parlamentares. Eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral. Entre as medidas aprovadas pelo Congresso, pelo menos 4 delas ainda dependem de regulamentação para que, de fato, possam ser implementadas. O voucher de R$1.000 para os caminhoneiros, o auxílio de R$200 para os taxistas, a compensação aos estados pela gratuidade de idosos no transporte público e o repasse para manter a competitividade do etanol em relação à gasolina. Os outros benefícios, como, por exemplo, a ampliação do Auxílio Brasil, esses dependem somente da edição de uma medida provisória liberando um crédito extraordinário. E após longas filas, o governo prorroga o prazo para atualizar o CadÚnico necessário para receber o Auxílio Brasil. Fala aí, Micoano. É prorrogado para 14 de outubro o prazo final para a atualização do CadÚnico dos beneficiários que fizeram a última alteração cadastral nos anos de 2016 e 2017. Antes, a data limite para o procedimento seria hoje. O procedimento é necessário para receber o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas na última entrevista, a família beneficiária poderá fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo do Cadastro Único. Quem atualizou os dados pela última vez em 2018 ou 2019 será convocado nos próximos anos. Ainda no Congresso, deputados e senadores derrubam o veto de Jair Bolsonaro à compensação dos estados pela redução do ICMS. Destaque chegando agora com o João Pedro Melo. O Congresso Nacional encerrou as atividades do primeiro semestre com a análise de vetos presidenciais. Uma nova sessão está marcada para o início do mês de agosto, para análise das questões que ainda ficaram na pauta. O item que tratava sobre o limite de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis, Energia, Comunicações e Transporte foi derrubado. No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro vetou a parte que previa uma compensação financeira para os estados que podem sofrer perda de arrecadação com esse tributo. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, propôs um acordo para que a análise de matérias não fosse prejudicada, destacando que alguns desses vetos devem ficar mesmo para o mês de agosto. Tomou-se a seguinte medida de derrubarmos o veto de 1 a 5 do PLP 18, o veto 7 e deixarmos todos os outros itens para uma outra apreciação, não causando prejuízo à análise de temas importantes, atendendo à solicitação. Com o veto derrubando o ICMS, os estados poderão ter desconto em parcelas de dívidas refinanciadas com a União. Os governos estaduais alegavam que a mudança na alíquota do imposto sobre os combustíveis causaria perdas de até 80 bilhões de reais. E aí, enquanto o Congresso discute preço de combustíveis, discute o aumento do Auxílio Brasil, a gente fala da fila de brasileiros aguardando para receber o Auxílio Brasil, da dificuldade toda financeira do brasileiro, achatamento da renda, perda do poder de compra, dificuldade para comer, integrantes do Ministério Público podem ganhar um novo penduricalho de até R$11 mil. É um adicional de até 33% nos salários
que será pago a procuradores e promotores com processos acumulados nos gabinetes ou que assumirem investigações nas férias dos colegas. Então funciona assim, Luiz Megali tem férias, é lembrar o quê? Recebe 33% a mais no seu salário. Mas não é assim? Vou Não é? conferir depois. Você vai conferir? Olerite. Minha nossa, a criação desse benefício, segundo o jornal O Estado de São Paulo, foi autorizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo menos 2 estados, com base em leis locais, já se adiantaram, Paraná e Santa Catarina. No Ministério Público Federal, por exemplo, um procurador que ganha R$33 mil por mês e tem ali casos empilhados nos gabinetes, pode o quê? Receber acima do teto. O teto constitucional de R$ 39.200, que é o salário de um ministro do STF. Agora cabe ao Ministério Público, a cada Ministério Público, definir as regras de pagamento. Além dessas férias, é só para o ouvinte entender o que é esse acúmulo de processo. Eles estão definindo um padrão ali de 200 processos. Então, se aquele promotor ele tem 201 processos... Tá? Ele já entra nessa... Ele já recebe 11 mil excesso reais de a carga, mais. né? Isso, ele já recebe 11 mil reais a mais. Ou seja, ele está sendo pago para fazer exatamente o que ele é concursado para fazer. Ele está recebendo um bônus extra para fazer a função pela qual ele é concursado para fazer, né? E aí é isso, se ele tiver um processinho a mais do que esses 200, ele já ganharia esse benefício. É o Brasil e suas castas, que é tão difícil a gente explicar, né, o quanto... Porque assim, todo mundo se revolta, mas aí quando você diz assim, tem que fazer uma reforma administrativa, aí até a esquerda vem e grita, não pode, porque coitado dos servidores. Não, é dessas pessoas que nós estamos falando. Quando a gente fala desse tipo de reforma, de ser necessário... Não é no professor, não é no policial, é essa casta que consegue fazer lobby para você não fazer reforma. E que está tirando dinheiro de quem precisa, do Auxílio Brasil, das pessoas que estão dos 33 milhões passando fome. É daí que está saindo o dinheiro. Ou a gente consegue explicar isso didaticamente, claramente, quando a gente fala de reforma e que elas são necessárias, ou a gente vai continuar pagando 11 mil reais a mais para alguém que já é concursado para fazer os seus processos e o seu trabalho. Bom, e no Rio de Janeiro, o anestesista preso por estuprar uma paciente durante o parto pode ter abusado de mais 30 mulheres. E esse é só o início do levantamento das fichas, né, dos prontuários das mulheres que passaram pelas mãos desse monstro, desse canalha. Até agora, pelo menos 8 mulheres procuraram a Polícia Civil e as informações chegam com a Gabriela Morgado. A Polícia Civil já recebeu pelo menos 8 denúncias de possíveis vítimas do anestesista que estuprou uma mulher durante o parto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os investigadores apuram ainda se outras 30 pacientes que passaram por procedimentos com Giovanni Quintela Bezerra também teriam sido vítimas dele. O médico está preso e com registro para exercer a profissão suspenso. Ontem, uma mulher que deu à luz no Hospital da Mulher no domingo, mesma unidade onde ocorreu o estupro, disse à polícia que estranhou a conduta do anestesista durante o parto, como conta o advogado dela, Joab Sobrinho. Ele aplicou uma dosagem muito forte nela. E aí ele falou assim, olha, você tá sentindo as suas pernas? Ela não. Teve uma vez que ele ficou sozinho com ela e ela começou a balançar. A parte de baixo ela via balançar, mas não sentia nada. E ainda no Rio, a polícia investiga o caso de uma mulher que teria sido dopada por um motorista de aplicativo. Amanda Oliveira. A Polícia Civil espera ouvir a mulher que afirma ter sido dopada por um motorista de aplicativo. Paola Santana embarcou no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, nesta quarta-feira, com destino ao Cosme Velho, na mesma região. De acordo com a mulher, ao entrar no túnel Rebouças, o homem fechou os vidros e ligou uma espécie de umidificador de ar. Paola esteve na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Centro, mas não foi ouvida. Segundo ela, de acordo com o inspetor que a recebeu na porta da delegacia, soltar gás não é crime. Em nota, a Polícia Civil informou que está apurando a denúncia. Sem citar as Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral diz que o modelo mais recente das urnas eletrônicas vai passar por novos testes de segurança. Ontem, o ministro da Defesa voltou a cobrar do TSE sugestões feitas ao processo eleitoral e propôs uma espécie de apuração paralela. Mais informações com Adriano Oliveira. O Tribunal Superior Eleitoral contesta as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para garantir maior segurança na votação deste ano
Em audiência convocada pelo senador governista Eduardo Girão, do Podemos, o ministro da Defesa questionou as urnas eletrônicas e apresentou propostas como a inclusão de testes com cédulas de papel em locais de votação e não mais no Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o general Paulo Sérgio Nogueira, medidas como essa poderiam diminuir os questionamentos sobre o sistema eleitoral. No teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aquele elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atenderem a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz a mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez à mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade. A proposta do Ministério da Defesa foi detalhada pelo coronel Marcelo Souza Nogueira, que integra o grupo de fiscalização do processo eleitoral nas Forças Armadas. Então, como é que seria um teste desse? Urnas seriam escolhidas da mesma forma que a própria resolução estabelece, só que ao invés de levar essa urna para a sede do TRE, essa urna seria colocada em paralelo na sessão eleitoral, onde você teria os eleitores com a biometria de forma tranquila. Então o eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna teste similar à urna original. E após isso, os servidores fariam a votação em cédula de papel e depois dessa votação em cédula de papel, ela seria conferida com boletim de urna. Em resposta, o TSE reafirmou segurança das eleições, defendeu que sempre faz testes públicos das urnas com fiscalização e auditoria de várias entidades. A polícia do Paraná conclui um inquérito que investiga o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Detalhes agora com Ângelo Sfaier. A Polícia Civil do Paraná deve indiciar na manhã de hoje o policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu no último sábado. Bolsonarista declarado, o agente federal invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda, que comemorava os 50 anos em uma celebração temática alusiva ao Partido dos Trabalhadores. Sem dúvidas em relação à autoria do crime confirmada por imagens de câmeras de monitoramento, as investigações caminharam no sentido de esclarecer a motivação e as circunstâncias do fato. No decorrer da semana foram ouvidas 18 pessoas, entre testemunhas e familiares das partes. A conclusão do inquérito será apresentada em coletiva de imprensa logo mais a partir das 10h30 da manhã pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná. No STF, a ministra Rosa Weber encaminhou à PGR uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro por incitação à violência. Fala Rafael Procópio. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. O despacho é referente a um pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores e outros diversos parlamentares acusando Bolsonaro de incitação à violência e ao ódio. O envio do documento à PGR faz parte do trâmite do processo. O órgão precisa analisar a situação e ver se há motivos suficientes para abrir uma investigação contra o presidente. A manifestação da oposição acontece depois do assassinato em Foz do Iguaçu de Marcelo Arruda, um líder do PT local, durante a festa de aniversário dele com a temática do partido. Ele foi morto por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e a intolerância política seria o motivo do crime, segundo testemunhas. A Polícia Civil do Paraná já concluiu um inquérito e investigou o caso como crime político. Vamos voltar a falar sobre o prédio que corre o risco de desabar após pegar fogo no centro de São Paulo. A previsão é de que ele comece a ser demolido já amanhã. Lucas Josino tem acompanhado de perto esse assunto, acompanhou desde o início ali o trabalho dos bombeiros para o controle das chamas. Foram 3 dias de trabalho intenso para o controle do incêndio, resfriamento da área e a identificação de que o prédio está comprometido. Até por isso, a demolição já está autorizada. Deve começar mesmo amanhã. A Prefeitura já tem um cronograma de como isso vai acontecer. Josino, bom dia. Começa amanhã sim, Sheila. Bom dia para você, para a Ellen, para a Carla, para os nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira a todos. A partir de amanhã, homens, mulheres, agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e de uma empresa especializada também estarão por aqui para começar esse processo de demolição. Amanhã eles vão fazer primeiro uma parte inicial, vão cercar a área com tapumes, com telas e vão entrar no prédio para retirar o material que queimou, que pegou fogo.
A gente sabe que esse prédio servia como estoque, principalmente nos andares superiores. É um prédio de 10 metros, de 10 andares, melhor dizendo. E nesses andares ficavam muitos materiais inflamáveis, como plástico. E esses materiais serão retirados a partir de amanhã. É um processo que vai demorar aproximadamente entre 2 e 3 meses. E há uma tendência que todo o prédio seja demolido. Ontem a gente falava aqui na Band News FM sobre uma demolição parcial. A diferença entre isso e uma implosão, uma alternativa que foi descartada. A prefeitura, em um primeiro momento, pensava em uma demolição parcial em relação a apenas alguns andares que poderiam ser removidos. Mas agora a tendência é que haja uma demolição total, uma vez que a estrutura foi checada, foi analisada, está estável nesse momento, então por isso as pessoas podem entrar no prédio, claro que os homens do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e dessa empresa, mas a estrutura, se retirar apenas alguns andares, vai continuar comprometida. Por isso a ideia é que todo o prédio saia daqui. A 25 de março, que a gente fala ao vivo, não vai sofrer problemas, não vai ser isolada. Isso é um ponto positivo para o comércio, que ficou uma semana quase toda com as lojas fechadas, sem movimento. Ontem reabriu grande parte das lojas, mas mesmo assim ainda com movimento muito abaixo do normal, não estava aquele formigueiro que a gente está acostumado. Agora, às 7 da manhã, aqui na 25 de março, dá para perceber que as pessoas, os lojistas, vendedores, estão chegando para mais um dia com uma expectativa de mais movimento. Hoje é uma sexta-feira ensolarada em São Paulo, vai fazer um tempo bom, não tem mais aquele cheiro de fumaça, então há uma expectativa grande que todas as lojas estejam lotadas mais uma vez. Esse processo de demolição, como eu disse, começa amanhã, deve durar 2 a 3 meses. Ainda há um risco pequeno de desabamento, mas apenas de umas estruturas pontuais, não mais uma queda total do prédio. Boas notícias para essa sexta-feira em relação ao prédio, ao incêndio e também ao comércio. Sheila. Valeu, Josino. Obrigada pelas informações. Na programação local a gente volta a falar sobre isso, até porque ainda há os bloqueios sendo mantidos, né? Tem impacto aí nessa região, parcialmente fechado o comércio ainda, então já a gente retoma esse tema. Bom trabalho para você, Josino. Até mais. Obrigado. Boa sexta para nós. O Ministério da Saúde deve analisar até segunda-feira a decisão da Anvisa que liberou o uso da Coronavac para as crianças de 3 a 5 anos de idade e vai discutir com o Butantan a disponibilidade de doses do imunizante contra a Covid-19. No Rio de Janeiro, a vacinação de crianças com Coronavac começa hoje. Fala, Priscila Xavier. Crianças de 4 anos da cidade do Rio começam a ser vacinadas hoje contra a Covid-19. O início do calendário no município segue a aprovação do esquema vacinal pela Anvisa, com 2 doses em intervalo de 28 dias entre elas. Esta etapa não contempla crianças de 5 anos que já haviam sido autorizadas a receber a vacina da Pfizer. A imunização da faixa etária atual segue até terça-feira. No dia 20, começam a ser vacinadas as crianças de 3 anos. Em nota, o Ministério da Saúde e a Câmara Técnica Assessora em Imunizações disseram ainda que avaliam o uso do imunizante para crianças de 3 a 5 anos em todo o Brasil. Bom, tem muito pai e mãe numa grande expectativa para que haja de fato essa liberação logo do Ministério da Saúde, que ficou de analisar, mas a decisão da Anvisa já veio liberando o uso da Coronavac. E quando a Anvisa libera a utilização de uma vacina é porque ela está atestando os benefícios da vacina e a segurança da vacina. Portanto, falta apenas um aval final do Ministério da Saúde para o início da aplicação. Ontem, conversando com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que está em contato direto com o próprio Ministério da Saúde e com a direção do Instituto Butantan, o que fica claro até aqui é que falta uma resposta do Ministério da Saúde do volume de doses. Porque, lembra, a gente registrou aqui, o Instituto Butantan parou de fabricar a Coronavac lá em outubro, de produzir novas doses da Coronavac. O último lote foi entregue no mês de fevereiro. Isso porque não houve mais demanda. O Ministério da Saúde parou de comprar doses da Coronavac para os estados, então não há mais essa distribuição desde outubro, como eu disse, o último lote entregue em fevereiro. E aí agora o que não se sabe é se o Instituto Butantan precisará retomar, e precisará possivelmente, mas com que dimensão? Em que proporções? Qual o tamanho do estoque que vai ser necessário? Quanto o Ministério da Saúde pretende comprar? Então, não há ainda essas respostas para que mais doses possam ser
produzidas. O que há, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, é que ainda há doses da Coronavac, mas há aqueles estados e municípios onde não há mais disponível a Coronavac e onde não seria mais possível, ainda que haja o aval final do Ministério da Saúde, vacinar essa criançada de 3 a 5 anos de idade. Precisa produzir mais. Ou vai comprar lá da China, já que é uma vacina desenvolvida em parceria com a Sinovac. Faltam muitas respostas ainda do Ministério da Saúde para que o Instituto Butantan possa retomar a produção da vacina. A Receita Federal impõe sigilo de 100 anos sobre uma ação que favoreceu o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e o ajudou na anulação de provas. Os papéis mostram que o fisco mobilizou por 4 meses uma equipe para confirmar a tese da defesa do filho 01 do presidente, segundo a qual teria tido os dados fiscais acessados e repassados de forma ilegal ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Antes, os documentos da Receita eram públicos, mas agora o órgão alterou a interpretação e passou a considerar que há dados pessoais no processo, que impede a divulgação das informações. Com base nos papéis, a denúncia contra Flávio Bolsonaro foi arquivada pelo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, o tal do vestido verde ou vestido azul. Lembra dessa teoria do Boechat? Que ele dizia o seguinte, é um crime que foi cometido na frente de várias pessoas, alguém vai lá, presta depoimento, fala assim, foi... O assassina, sei lá, estava usando um vestido verde. Aí vai uma outra pessoa e diz, a assassina estava usando um vestido azul. E aí a contestação dessa informação acaba... inutilizando toda a investigação sobre um assassinato, algo muito grave. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, né? É a interpretação se dados pessoais são ou não divulgados, né? Numa investigação como essa, isso acabou arquivando, né? Todas as investigações em torno do caso das rachadinhas. Lembrar que não é a informação em si, né? É isso que a Carla está dizendo, não é a informação em si. A informação em si... A irregularidade em si estava lá. A questão que está sendo questionada aqui é como que ela foi acessada. Nos destaques internacionais, o presidente da Itália recusa a renúncia do primeiro-ministro do país e o convoca para retornar ao parlamento na próxima segunda-feira. Fala aí, Arthur Queiroz. O anúncio da intenção de renúncia do primeiro-ministro italiano é devido à perda de apoio de parte de sua coalizão. A decisão de Mário Draghi foi anunciada em um comunicado divulgado após o movimento 5 Estrelas, membros da coalizão no poder, de não votar no Senado a moção de confiança e um decreto que prevê medidas para ajudar famílias e empresas afetadas diretamente pela inflação no país europeu e a construção de um incinerador de lixo para Roma, o que é apontado como algo caro, poluente, ineficiente e ultrapassado. Após o episódio, Draghi disse que o pacto de confiança no governo havia sido quebrado, mas após ser comunicado da renúncia, o presidente italiano Sergio Mattarella não aceitou a saída do primeiro-ministro e o convocou para uma nova apresentação perante o parlamento. O chefe de Estado italiano não descarta que na próxima semana Mário Draghi passe a ter apoio de uma nova maioria para continuar governando. A Itália depende da aprovação de uma série de reformas ainda pendentes, mas necessárias para um plano de recuperação financiado pela União Europeia, no valor de mais de 200 milhões de euros. É mais de R$1 trilhão. Já estão definidos os classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, São Paulo e América Mineiro avançaram. Fala aí, Yuri Queiroga. São Paulo e América Mineiro são os dois últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor até perdeu o jogo de volta por 2-1 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Mas como venceu a ida no Morumbi por 1-0, decidiu nos pênaltis. E venceu por 4-3, com o goleiro Jandrei defendendo 2 cobranças e Rafael Veiga, autor do segundo gol do Verdão, perdendo também 2. Uma no tempo normal e outra na disputa final. O América Mineiro passou com bem menos sustos. Voltou a vencer o Botafogo, desta vez por 2-0 no estádio Newton Santos, no Rio. Na ida, o América tinha feito 3-0 no Independência, em Belo Horizonte. O tricolor e o Mecão se juntam a Flamengo, Corinthians, Fortaleza, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Os confrontos das quartas da Copa do Brasil serão definidos na próxima terça, 1h30 da tarde. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Fala, Milton Neves, bom dia. Bom dia, viu, Sheila Magalhães, hein? Oi, Ellen Garcês Brown, Olá. sempre bom falar com você. E Carla Bigato, sempre de manhã, aqui na Band News FM. E o São Paulo, hein? Foi lindo, foi maravilhoso, eu adorei. Vamos lá, mais alguns detalhes rápidos aqui. Eu quero cumprimentar o time do América. O América tá bem, o único América verde e não vermelho lá de Belo Horizonte contra o Botafogo, né? Mas o importante mesmo foi o clássico entre o São Paulo Futebol Clube e o Palmeiras. Palmeiras mitidão, porque não sei o quê, porque ganha todas, abriu 2-0, tava fácil, aí tomou 1-0, tomou um gol, né? 1-2, gol do Luciano cobrando pênalti. Esse cara é um fazedor de gols, sem dúvida alguma. E o lateral esquerdo também, né? O do São Paulo, quando bate pênalti, não perde também o Reinaldo. Então, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, de tanta gente. Meus moleques são torcedores do São Paulo, porque não soube fazê-los torcedores do Santos, meu amor. Mas parabéns ao São Paulo, hein? São Paulo com o jogo perdido ontem com o Palmeiras, 2-0, fez 2-1, 1-2, né? E aí ganhou nos pênaltis. Futebol realmente, como eu estou criando hoje pela primeira vez, repito, o futebol é uma caixinha de surpresas. Grande final de semana para todo mundo.